Boa noite, igreja. Todo mundo feliz? Que bom, isso é ótimo, isso é ótimo. O Senhor veio colocando algo no meu coração e eu espero, com a graça dele, conseguir compartilhar isso para o seu coração. Continuando falando um pouquinho sobre chamado, sobre propósito, que é a série de mensagens que a gente vem falando. Não sei se você esteve aqui com a gente nos últimos domingos, mas uma das coisas que a gente comentou foi que chamado é um direcionamento de Deus para um período, um tempo específico da sua vida, onde normalmente você vai executar alguma coisa, fazer alguma coisa para o Senhor, e Ele vai te direcionar, quando você cumprir esse chamado, para o próximo objetivo, destino, missão que Ele está te dando ali naquele momento. Pode acontecer, obviamente, de Deus te dar um chamado que é um único e que acaba se tornando o propósito da sua vida, mas normalmente os homens de Deus têm, são chamados para vários momentos diferentes na vida. E um exemplo desse é Davi. O propósito dele é que ele fosse rei de Israel. Mas até ele chegar lá, teve vários momentos e vários trechos. O primeiro momento que ele foi cumprir aquilo que Deus queria para ele, ele foi ser pastor de ovelhas. Depois foi tocar música, tocar harpa para Saul. Ainda nada a ver com ser rei. Depois ele se tornou general do rei, um cargo militar, não político. Até que de fato ele conseguiu ir chegando e alcançando aquilo que Deus queria para ele. E muitas vezes quando nós começamos a buscar aquilo que Deus tem para nós, às vezes isso é muito claro e muito rápido, a gente começa a buscar e Deus já fala conosco, já se revela para nós, e às vezes isso demora muito tempo. Mas quando Deus nos dá um direcionamento e a gente começa a buscar por isso, a gente começa a se deparar com algumas barreiras e algumas dificuldades. E é por isso que eu queria falar do que para mim, do que eu acredito ser o maior vilão do seu chamado. Amém? Dentro desse contexto, quem que você acredita ser o maior vilão do seu chamado? Pode ser que de bate-pronto você pode pensar, talvez é o inimigo, ou então, sei lá, são as dificuldades da vida, ou qualquer coisa nesse contexto. Mas a grande verdade é que quando nós vamos avaliar aqui na palavra juntos, a gente vai perceber que o maior vilão do nosso chamado somos nós mesmos. Eu gostaria que você repetisse uma frase comigo e a gente vai discorrendo sobre isso juntos. O meu chamado está pronto. Quem não está pronto sou eu. Quando essa verdade entra no nosso coração, algo muito legal começa a acontecer com a gente. Não sei se isso já passou na sua cabeça, mas muitas vezes eu pensava que Deus estava preparando algo para a minha vida. Às vezes, ainda mais se você é solteiro, você acha que Deus está preparando a varoa para a sua vida, o varão. Deus está preparando a minha esposa. Irmão, ela nasceu faz tempo. Já, está pronta já. Ou, se preparando também. Mas o ponto importante às vezes você não está tão pronto para viver o casamento ou o relacionamento do jeito que Deus queria. E no chamado é a mesma coisa. Eu gostaria de pedir que você abrisse a palavra comigo em 1 Samuel 15, versículo 1. 1 Samuel 15, versículo 1. Vai dizer assim: nesse momento, Saul já há algum tempo tinha sido erguido como rei de Israel. E Deus estava dando através de Samuel um primeiro direcionamento para aquele governo, para aquilo que Saul deveria fazer. E Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Enquanto isso, então disse aos queneus:
retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estes saíam do Egito, estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. Queneu era um outro povo que vivia junto com os amalequitas, por isso Saul pediu para que eles saíssem, porque os queneus não estavam consagrados à destruição. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Mas capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e dos carneiros. Pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui entra o primeiro ponto daquilo que Deus muitas vezes quer falar com a gente. Quando Deus estava dando a instrução para Samuel e para Saul, dizendo através de Samuel: vai e destrói tudo, mata os homens, mata as mulheres, os bois, os carneiros, destrói tudo que você puder daquele povo, acaba com tudo. Deus já estava deixando bem claro aquilo que ele desejava que acontecesse. Deus estava deixando bem claro que a destruição de tudo aquilo era o que renderia louvor a ele, era o que renderia glórias a ele. Era essa a obediência que ele buscava. Mas quando Saul foi executar o plano, ele começou a ver, ele e o exército, que pouparam tudo que era bom, todos os bezerros, todos os carneiros, cordeiros, pouparam tudo o que era bom. E o ponto principal aqui já entra o cerne do problema, que é: quem disse que era bom? Quem disse que esses carneiros, esses cordeiros deveriam ser poupados? Quem deu essa instrução do que era bom? E depois diz: mas tudo que era desprezível e inútil eles destruíram por completo. Quem disse que era desprezível e inútil? Algo que está sendo entregue ao Senhor para a consagração de alguma coisa não é desprezível e inútil. Quando nós começamos a colocar as nossas opiniões sobre aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes a gente vai acabar poupando e deixando de entregar como sacrifício coisas que não deveríamos poupar. E muitas vezes a gente vai entender como desprezível e inútil coisas que a gente não deveria entender. Às vezes tem situações na sua vida que não são as melhores das situações, mas não é nem desprezível nem inútil, faz parte da história do que Deus tem para você. E faz parte do caminho que Ele está querendo que você trilhe para Ele poder ser força e vida através de você. Para que Ele possa ser aquele que se gloria nas suas fraquezas. Não é desprezível nem inútil. E tem coisas que a gente guarda com tanto carinho, que a gente poupa com tanto zelo, e não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. Às vezes a gente guarda com tanto carinho algo que a gente começou a construir, mas isso não tem a ver com o caminho que Deus está tentando dar para a gente. E nesses momentos a gente consegue perceber que talvez, em alguns momentos da nossa vida, a gente se parece com Saul, tomando decisões e opiniões sobre coisas de Deus, coisas que Deus pediu para a gente fazer, ou partes da nossa vida, que talvez não sejam as mesmas opiniões de Deus. Quando a gente continua, a gente vai ver no versículo 10 o seguinte: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse para Samuel: Senhor te abençoe, segui todas as instruções do Senhor. E Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço em meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? E respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor falou comigo nessa noite. E Saul pediu: diga-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel, e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul:
Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que Deus me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor em Gilgal. E Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão, repete comigo, submissão, é melhor do que a gordura de carneiros. E aí ele finaliza com um ponto muito importante: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância, o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei. E aí, complicou. E nós podemos aprender tanto com isso que Saul fez, e tanto com a palavra do Senhor, quando ele nos ensina. Quando nós vemos a atitude de Saul, a gente consegue ver como o coração dele estava sendo externalizado em atitudes externas, como ele estava transferindo o coração dele para literalmente estruturas externas. Quando ele acabou de cometer o pecado, desobedecer ao Senhor, colocando a opinião dele no meio daquilo que Deus pediu para ele fazer, separando as ovelhas, os bois, duas coisas aconteceram. Primeiro, quando Deus tentou falar com ele através de Samuel, não encontrou. Por quê? Porque ele tinha ido ao Monte Carmelo erguer uma estátua em sua própria honra. Duas coisas acontecem quando a gente começa a colocar a nossa opinião, ao invés de obedecer e ser submisso diante do Senhor. E a gente começa a nos rebelar e a nos posicionar de uma forma arrogante diante do Senhor. Deus tentou falar com Saul através da vida de Samuel, e quando Samuel foi procurá-lo, ele não encontrou. Saul tinha ido ao Carmelo, ergueu uma estátua em sua própria honra, mas já estava difícil de Deus achá-lo. Um dos primeiros sinais de que nós estamos caminhando para um lugar que Deus não deseja é quando Deus deseja falar com você, Ele consegue te encontrar? Ou será que nós estamos colocando os nossos esforços em construir monumentos em nossa própria honra? Sabe, pode ser que você tenha vindo pela igreja hoje pela primeira vez, ou há muito tempo não vinha numa igreja, e talvez esse pedaço não faça tanto sentido para você. Mas quantas vezes nós que estamos na igreja há tanto tempo começamos a construir um plano de carreira gospel, de quais conexões nós vamos fazer, de qual canção nós vamos gravar, ou o que a gente vai fazer na igreja para conseguir um espaço no púlpito, para conseguir uma relevância na cidade, para conseguir ser convidado para a agenda. Isso nada tem a ver com o que Jesus tem para nós. O que a gente deveria estar trabalhando e o que a gente deveria estar se esforçando é para construir algo que glorifique ao Senhor apesar de nós. E um dos grandes sinais de que isso está acontecendo é porque quando Deus tenta falar com a gente, talvez Ele não nos encontre. Muitas vezes quando a gente já não está mais ouvindo a opinião de Deus e não está mais vivendo aquilo que Deus deseja, seguindo o nosso próprio caminho, o nosso próprio ego, Deus já não acha a gente no secreto. Deus já não encontra o nosso coração. As coisas que fazemos para o Senhor se tornam mais como ritos religiosos do que como de fato uma entrega de amor. O Senhor já não acha o nosso coração. E a segunda coisa que é triste de ver é o quanto fazer a nossa própria vontade acaba cegando a gente. Samuel chegou e falou, cara, primeiro, a hora que Samuel vem falar com Saul, ele fala, cumpri tudo que Deus tinha pedido para eu fazer. Mentira, não tinha cumprido, mas para ele tinha. E aí Samuel deixa claro, aponta, cara, por que você fez isso? Por que você pegou as ovelhas e tudo mais? E aí ele começa a jogar a culpa nos soldados. Não, mas aqui, os soldados, esses soldados, eles pegaram os bois e as ovelhas. Tadinho de Saul. Saul nem era o rei, nem mandava no exército todo, nem foi sob a liderança dele que isso aconteceu. E aí ele começou, não, mas é que os soldados, eles pegaram os bois, não fui eu, foram os soldados. E aí eles pegaram para entregar a Deus. Olha que gospel, né? Olha que evangélico que Saul estava. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente começa a dar desculpas para aquilo que Deus nos chamou para fazer? Deus está nos chamando para um lugar de dificuldade, aí você fica, Senhor, mas é que eu tenho medo.
Ai, mas Senhor, a empresa que o Senhor me deu, e como que eu vou conciliar as duas coisas? Senhor, e os filhos que o Senhor me deu? Mas não foi o Senhor que te deu. Ele já sabia quando te chamou, da empresa que você tem, dos filhos que você tem, Ele te deu. Se Ele está te confiando isso, se Ele está te chamando para isso, é porque Ele sabe que é isso que você deveria fazer. Ele sabe o direcionamento que tem para a sua vida e como você deve caminhar para você encontrar alegria e plenitude. Existe uma sensação de prazer indescritível em cumprir exatamente o chamado de Deus para a sua vida, em se tornar a pessoa que Deus sonha que você se torne. Só que para isso nós precisamos começar no caminho oposto de Saul, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar das nossas opiniões, dos nossos desejos. Vamos ler juntos 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 5. 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 5. Vai dizer assim: é uma instrução de Paulo para Timóteo, né, de como ele deveria se posicionar. E aí ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Sabe o que eu acho muito legal? Muitas vezes na Bíblia, quando a gente quer entender o que Deus está tentando nos passar para nós, a gente consegue prestar atenção nas conjunções do que Deus está, no que Deus está comparando uma coisa com a outra. A sã doutrina é inversamente oposta com segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Porque está escrito assim: haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, então o oposto da sã doutrina é seguir os seus próprios desejos e juntar mestres para si mesmos. Sabe qual que muitas vezes, se torna o nosso problema? É que ao invés de topar ouvir a sã doutrina do Senhor, as correções que Ele tem para a nossa vida, para a gente mudar a forma que nós vivemos, a forma que nós fazemos, nós queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso ego, aquilo que afaga a nossa alma, aquilo que diz: cara, continua desse jeito mesmo, Deus vai te abençoar, glória a Deus e vitória. Mas nem sempre nós estamos certos. Você consegue reconhecer comigo que nem sempre nós estamos certos? Sim? Quem consegue reconhecer que nem sempre está certo? Agora vamos melhorar um pouquinho. Quem consegue reconhecer que na maioria das vezes não está certo? Muitas vezes nós tomamos decisões que não tem nada a ver com o que a gente deveria fazer. A gente acha que vai ser uma boa decisão, depois se arrepende amargamente. Se você tomando sua decisão para você mesmo está errado, imagina você tentando olhar a perspectiva da sua vida para dar um direcionamento para daqui vários anos. Deus sabe o que está fazendo. Mais para frente o versículo vai dizer assim: eles recusam dar ouvidos à verdade e se voltam para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quando Jesus começou a dizer que o caminho que nós deveríamos seguir era a cruz, que para a gente conseguir viver o que Ele precisava para nós, a gente precisaria comer da sua carne e beber do seu sangue, as pessoas começaram a ir embora, dizendo: dura é a mensagem, difícil de ouvir. Sabe por quê? Porque Jesus estava tentando dizer que a gente não estava vivendo do jeito certo, que para que a gente conseguisse ser aquilo que Ele desejava de nós, aquilo que Deus desejava de nós, nós não precisaríamos ser simplesmente seres humanos melhorados. Nós não precisaríamos ter só melhorar a nossa ética, ou melhorar, a nossa moral, nossa civilidade para ser um bom cidadão. Deus estava explicando para nós, Jesus estava explicando para nós, que o caminho que Ele desejava era a morte, o esvaziar de si mesmo até que não sobrasse nada, até que morresse as nossas vontades ante as de Jesus, até que morresse o nosso governo ante o de Jesus, e aí sim tomar a nossa cruz e segui-lo. E isso era extremamente difícil de se ouvir e de se viver, e ainda é. Mas quando os discípulos ouviram isso, a resposta de Pedro, por exemplo, para isso foi: para quem iremos nós?
Enquanto todo mundo vai embora, qual é a sua resposta? Enquanto todo mundo foge da correção, numa geração que quer ser aplaudida a cada 2 passos, ou que quer ser aprovada em tudo que faz, qual vai ser sua resposta? Você vai topar ouvir a voz de Deus e seguir o direcionamento de como Ele quer que você viva, porque Ele sabe o jeito que você precisa viver, aquilo que Ele te fez para ser, ou você vai abandoná-lo? Porque aqui o que Pedro está tentando dizer para nós é: para quem nós poderíamos ir, se só Ele tem palavras de vida? Grande é o amor que nos salva de nós mesmos. Uma das maiores coisas que Cristo nos libertou naquela cruz foi de nós mesmos. Não foi só do pecado, não foi só do erro ou da força das trevas, foi de nós mesmos. Porque a palavra pecado é errar o alvo. E se Cristo está me dando um alvo e eu estou seguindo por outro caminho, adivinha? Eu vou errar o alvo, eu vou falhar na missão. Deus está tentando nos mostrar que o seu amor não é ser um tirano e julgar os nossos erros e os nossos caminhos, mas é tentar, como um pai, nos guiar ao caminho correto. Ele não está apontando o dedo para os seus caminhos e falando: esse está errado, esse aquilo está errado, esse aquilo está errado. Sabe aquele meme? Tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado. Antigo, né, esse aí. Mas a verdade é que é meio que isso aí mesmo. Tudo que a gente faz está errado, tudo que a gente pensa está errado. Está tudo errado, sem Jesus está tudo errado. Mas o ponto principal é: a bondade de Jesus se manifesta num pai que direciona um caminho, um pai que nos envia ao caminho, um pai que nos guia para aquilo que Ele deseja. E enquanto Cristo está indo para lá, o meu eu está ficando para trás, o meu ego está morrendo, as minhas vontades estão sendo deixadas de lado. Só que quanto mais eu caminho para Cristo, mais eu vejo meus sonhos sendo realizados, mais eu vejo meu ser se enchendo de bondade, mais eu vejo meu ser se enchendo de alegria, mais eu tenho um amor pelos outros e por mim mesmo que eu jamais teria. Sabe por quê? Porque eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, não aquilo que as minhas opiniões falaram que eu deveria ser. A gente está muito cheio e muito repleto de supervalorização do nosso eu. Tudo é eu. Eu não quero, eu não posso agora, porque isso não faz sentido para mim, porque não sei o que eu, e não sei o que eu. Quando você começa a reparar nas nossas conversas com os nossos maridos, esposas, filhos, tem mais de nós mesmos do que do amor de Deus por eles. Tem mais de nós mesmos do que, sabe, uma defesa de nós, do nosso ego o tempo inteiro. Toda hora é tentando defender aquilo que nós somos, ao invés de estar disposto a entregar o amor de Deus para as pessoas. Toda hora é sempre um posicionamento de defesa, ao invés da segurança de saber que tem um pai que está sendo guiado para o caminho que deveria. Nós precisamos nos parecer mais com uma criança que dá as mãos para o pai e entra no carro sem saber o destino. Mas tanto faz, porque a família está ali dentro, o pai está ali dentro, e glória a Deus, isso é legal. E a criança vai feliz no banco de trás, comendo qualquer bobeira, deixando sujar todo o banco, enquanto o pai dá o destino. É muito legal saber que o Senhor, Ele é muito além de nós mesmos, porque significa que eu vou conseguir alcançar coisas que é muito além de mim mesmo. Não porque sou eu, mas porque o Senhor está nos guiando. Sabe, Deus está querendo encontrar na sua igreja uma igreja que topa ser guiada por Ele, uma igreja que topa morrer, não porque, sei lá, alguém disse, mas porque ela entende que é o melhor caminho, que é o caminho onde tem mais segurança, que é o caminho onde tem mais amor, que é o caminho onde tem mais vida. E para isso a gente precisa começar a olhar para dentro de nós e não para as atitudes que nós tomamos. As atitudes, elas externalizam o coração, e é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente tenta colocar um band-aid, ou sei lá, tratar de forma paliativa as nossas atitudes. Deus não morreu numa cruz para você melhorar suas atitudes. Deus não morreu numa cruz para você ter uma performance aceitável e um coração reprovável. Deus morreu na cruz para que Ele conseguisse ter acesso a você.
Sabe aquele você lá de dentro, que talvez nem sua esposa tenha acesso, que talvez nem seus pais tenham acesso? É esse você que Jesus está tentando buscar. Está na hora da gente tomar um posicionamento de submissão, de falar: Senhor, eu me rendo, eu quero que você faça a sua vontade na minha vida, eu não quero mais. Enquanto eu governo, enquanto eu tomo as minhas decisões, dá tudo errado, é um ré atrás do outro, eu não aguento mais, eu preciso de você. Eu quero que você faça, mas eu não quero que você faça externamente, eu quero que você faça aqui dentro. Muda o meu interior, muda o meu coração, me deixa ser o seu amigo, me dá esse coração de noiva. Nós precisamos nos arrepender, porque sejamos sinceros, quantos aqui vieram num domingo, cantaram que o Senhor é rei, que Ele governa sobre as nossas vidas, que Ele nos ama, e na segunda-feira não governou sobre nada, não amou ninguém, não fez nada do que Deus queria? Quantos? Eu estou levantando porque eu estou aqui expondo meu pecado também já, tá? Rapaz, só eu, misericórdia da minha vida. Quantos? Glória a Deus, obrigado Jesus. Cara, é isso que está faltando para a gente, está faltando Jesus. Jesus no controle das coisas. E aí você pode pensar: Vitor, mas eu já dei o controle da minha vida para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus há muitos anos, eu já sou batizado, eu já servi no ministério, eu ainda sirvo no ministério. E vamos usar um exemplo para isso. Pedro abandonou a vida dele inteira. Ele tinha seu barco de pesca, tinha sócios. Ele abandonou sua vida inteira porque um homem chegou para ele e falou assim: você não vai ser mais pescador de peixes, vou te fazer pescador de homens. E ele seguiu Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Até as pesquisas de política tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. 3 anos a 3 anos e meio está tudo certo, tá? Seguiu Jesus. O ponto é, quando Jesus morreu na cruz e Pedro perdeu Jesus de vista, o primeiro posicionamento dele foi: vou voltar a pescar, vou voltar a ser o homem que eu era antes, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Mas não deu certo, porque ele já não era pescador de peixes. Deus tinha chamado ele pescador de homens. Tem muita gente no banco aqui que é crente há bastante tempo. Deus te chamou pescador de homens, irmão. Você está fazendo o que sentado? Até quando você vai deixar os traumas, as mágoas e as suas próprias vontades sobrepujarem aquilo que Deus chamou para ser? O caminho de seguir Jesus é negar a si mesmo diariamente, é tomar a cruz todo dia. Não é tomar a cruz uma vez na vida e o resto Deus dará. Nós precisamos entrar num lugar de constantemente submissão, porque Deus é rei todo dia, não é rei só de domingo. Deus é Senhor das nossas vidas todos os dias, não é Senhor das nossas vidas só de domingo à noite. A gente precisa entrar num lugar de submissão e topar progressivamente seguir Jesus, porque de pouquinho em pouquinho vai morrendo o nosso eu, e de pouquinho em pouquinho vai enchendo de Cristo. Você é como se fosse literalmente um recipiente, e Deus está tentando trocar o que tem dentro. Se tiver muito de você, vai ter pouco espaço para Jesus. Mas conforme você se esvazia, vai dando espaço para Jesus te encher de algo que você não poderia ser, te encher de algo que você nunca conseguiria ser, de um amor que você nunca teria, de uma visão que você nunca teria, de habilidades, de dons, de capacidades que não são suas, porque é literalmente um novo ser. Enquanto eu tento permanecer o ser humano Vitor, dá tudo errado. Mas quando eu começo a morrer no caminho e vou me tornando o filho Vitor, as coisas vão acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus só tem um filho. Deus tem um filho unigênito, que morreu na cruz, para que nele fôssemos adotados. Então o caminho de ser filho, não é cada filho é de um jeito. Todos os filhos são Cristo. Todos os filhos são como Cristo. Todos os filhos caminham como Cristo. Todos os filhos andam na maturidade do que Cristo deseja. Deus não está criando vários filhos, cada um de um jeito. Deus está criando todos os filhos adotados se parecendo com Cristo. Tudo converge para o Cristo. Por quê? Porque enquanto eu leio a minha Bíblia, enquanto eu vivo a minha vida, tem um nome que é o protagonista. E o protagonista é Jesus. Na sua vida o protagonista tem que ser Jesus, e você vivendo ela tem que ser só um coadjuvante. Tem vezes que a gente não sabe o que está fazendo, nem para onde está indo, nem se está certo, não sabe se Deus vai fluir, se não vai fluir, se vai usar, se não vai usar, o que Ele vai fazer, você não sabe nada do que está acontecendo.
mas Jesus está sabendo exatamente o que Ele está fazendo, para onde Ele está te levando, por que você está passando por essas provas, por que está difícil agora e por que está bom depois. Deus sabe exatamente para onde Ele está guiando a sua vida, irmão. A gente precisa parar de resistir aos aguilhões, parar de resistir à condução de Jesus, porque quanto mais a gente resiste, é tipo ser levado numa montanha russa, quando você fica travado, você fica debatendo e tomando pancada e tudo mais, aí você sai com dor no pescoço, dor nas costas, não sei o que. O cara que curte o passeio fala, vamos lá, levanta as mãos e vai para cima, ele chega lá e brinca e quer ir de novo. Já aconteceu isso com você? A gente precisa curtir o que Jesus está fazendo. Vamos lá, vamos viver como quem confia, como quem tem um pai, como quem tem um noivo, como quem sabe que não importa as minhas opiniões, porque eu não vou segui-las. Não importa se eu estou com medo, eu não vou seguir meu medo. Não importa se eu estou em dúvida, eu não vou tomar a decisão, quem vai tomar é Jesus. Então eu volto para o secreto, oro e o que Ele falar eu faço. E aí a vida vai sendo mais leve, porque não importa o que aconteça, Ele está tomando as rédeas, Ele está guiando o caminho. E quanto mais ego a gente vai ter, menos Jesus a gente vai viver. Está fazendo sentido, gente? Amém? Vou te dar um ponto positivo agora, mostrar que você se parece com Jesus. Quando Jesus estava no Getsemane, orando, desesperado, literalmente, porque Ele ia ser trucidado pelos nossos pecados, porque a cruz ia rasgar a sua carne, ia fazê-lo sofrer por tanto. Ele orou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Certo? Não foi essa a oração? A gente fica bonito, olha esse momento que Jesus falou e fala: nossa, que bonito, né? Passa de mim esse cálice. Eu vou traduzir com uma linguagem um pouco mais coloquial aqui pra gente. Jesus estava falando assim: Pai, apertou, não quero, vou ser trucidado, amassado, furado, açoitado, eu não quero ir. Pai, se estivesse assim numa escala de 0 a 10, menos 12, não quero. Suava suor, nós também, né? Suava sangue, de tipo, cara, não dá, eu não quero. Não sei se você já teve que tomar uma decisão que estava tão difícil, você chegou a suar sangue. Eu não, mas estava ruim. Jesus estava falando: cara, não quero. Quem aqui também não quer tomar a sua cruz, porque acha difícil? Rapaz, está todo mundo querendo, glória a Deus, Jesus. Vai ver um avivamento na cidade. Está todo mundo querendo tomar a sua cruz, cara. Glória a Deus. Quem aqui também não gosta de tomar a sua cruz, não gosta de passar por processo, não gosta de passar por momentos difíceis, não gosta de chorar, não gosta de sofrer enfermidade? Quem aqui não gosta dessas coisas? Jesus também não gosta. Quando Jesus estava como homem, ele também não gostava, ele não estava afim de ir para a cruz. Mas o ponto cerne que define ali o que é a grande diferença entre aquele que é egoísta e aquele que se torna filho é que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nem Jesus queria ir para a cruz, amigo. Você não precisa querer, você precisa ir. Jesus não queria ir, mas foi. A gente também não quer, mas vamos. Porque essa é a vida eterna. Jesus diz que quem amasse a sua vida perderia. Para de se defender de Jesus. Para de se defender do que Ele está te pedindo. Deus só vai nos caminhos, Ele só nos leva a caminhos que Ele já foi. Deus está te dando um caminho seguro, pode confiar. Haverão dias difíceis, sim. Haverão momentos difíceis, sim. Haverão coisas que provavelmente vão te ofender, provavelmente vão te frustrar. Eu não estou querendo que você acredite num evangelho de só maravilhas. Maravilha é depois que Jesus volta. Enquanto Jesus não voltar, não é só maravilha. Mas existe tanta vida, existe tanta graça, existe tanto amor em seguir o caminho do que Deus tem para nós. Existe tanta vida que Pedro pôde dizer: para quem iremos nós? Se só tu tens os caminhos de vida eterna, as palavras de vida eterna. Em que outro lugar você vai encontrar esse propósito? Em que outro lugar você vai encontrar isso para você? Por isso que Filipenses 2, versículo 5,
vai dar uma instrução fantástica para nós. Filipenses 2:5 vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a nossa atitude. Em forma humana, sendo homens, o nosso caminho é se humilhar diante da poderosa mão de Deus e sermos submissos ao seu destino, ao seu propósito, ao seu chamado para nós, para que a gente seja obediente até a morte e morte de cruz, e haverá recompensa. Haverá recompensa, porque o Senhor, pelo que eu me lembro, vem buscar os seus filhos no fim dessa era, e Ele vai ter alguns que fizeram as coisas cada um do seu jeito, uns que pregaram o que queria, uns que fizeram milagres só por causa que estavam fazendo no nome dele. Mas eu lembro bem que ele vai chegar e vai dizer assim: pode entrar, porque eu te conheço. Bem-vindo, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. E esse fiel no pouco é nas pequenas decisões, é nas coisas que a gente precisa tomar na vida, que é seguindo o caminho de Jesus. Quanto mais fiel aquilo que Deus nos chamou para fazer, mais a gente vai viver a glória e a vida dele. Amém? Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nesse momento.